Graças a Deus, boa noite e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos em mais um encontro com a Palavra de Deus. Estava ansioso para chegar essa hora, esse momento, para falarmos do que realmente importa, que é a Palavra de Deus. E aí depois vem todas as outras coisas. Compartilhe aí, pessoal, nas suas redes. Compartilhe no WhatsApp. Envie essa transmissão aí para as pessoas que você conhece ou os grupos que você faz parte. Você deve perguntar por que será que o pastor sempre entra falando para compartilhar? Você também não precisa compartilhar. Você ouvindo é o que importa, mas quanto mais pessoas ouvir, melhor será o nosso convívio na terra. Você perto das pessoas que você conhece, quem estiver ouvindo perto das que conhecem, e assim a gente vai virando a maioria das pessoas que conhecem a Palavra de Deus. E é gradativo. Até então era domingo, né? Nós estávamos aqui no Encontro com a Palavra. Já é sexta-feira, finalizando mais uma semana. E eu sei que esse encontro de hoje será um encontro muito importante para a sua vida. E Deus, Ele sempre nos dá palavras, né? Que ou nos confortam, ou nos alerta, ou nos corrige, mas também mostra que é um ensinamento dele algumas etapas, fases, acontecimentos em nossas vidas. E eu quero que você esteja bem atento a essa palavra de hoje, para que você possa compreender alguns acontecimentos na sua vida. Que as decepções que a gente passa, que a gente sofre, elas não são para nos causar mal. Primeiro que se fomos decepcionados ou se nós decepcionamos, são por escolhas, ou da nossa parte ou da parte de outrem. Mas vai compartilhando essa transmissão, vamos alcançar o máximo de pessoas que a gente puder e plantando a semente na vida dessas pessoas, porque também Deus as ama. Deus as ama também. Deus quer o bem delas. Tem pensamentos de paz. E eu já quero fazer uma oração. Eu vou marcar aqui 3 minutos. Já vou entrar na palavra, melhor na oração, depois na palavra. Eu sei que teve muitas pessoas que trabalharam aí a semana toda, estão cansados, e essa palavra ela é muito mais uma palavra de despertamento da fé do que qualquer uma outra coisa. Vai compartilhando. Se puder me dar uma boa noite aí, vou ficar muito contente de poder te saludar, te cumprimentar, também dar uma boa noite. Eu quero iniciar diferente hoje, até antes de eu fazer uma oração por vocês. Olha o que diz a palavra de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O Senhor Jesus, Ele está chamando a nossa atenção. Há momentos na nossa vida que estamos corretos, que estamos agindo de boa fé. Mas tem outras pessoas que não estão na mesma direção que nós. E elas podem ter o título que for, a idade que for,
a experiência que for. E falando de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, a prática da palavra de Deus, ela é de fato fazer com que a justiça seja feita em nosso favor. E essa palavra, quando Jesus ele cita, ele está citando, Deus está vendo o que você fez e o que estão fazendo. Quais foram as suas intenções e qual é a intenção de muitas pessoas. Não se preocupe em julgar. Não se preocupe em usar da sua força ou da sua inteligência para resolver coisas que, se deixarmos na mão de Deus, o próprio Deus vai mostrar quem somos, quem você é e, de fato, o que perderam. Eu tenho certeza que você é uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, Deus ele tem uma história escrita na sua vida. Deus não está fazendo nada agora por você. Ele já fez. A sua vida, os propósitos do reino de Deus para a sua vida já foram escritos. É você que muda isso. A palavra de Deus diz que Ele é o início e o fim, alfa e ômega. O meio, quem constrói, quem escolhe, quem exerce, somos nós. Então, não meça forças com ninguém. Use a palavra de Deus para a edificação da sua vida, como eu disse na quarta-feira, o porquê tinha dado certo a história de Eliseu, Elias e Eliseu, foi justamente porque havia amor. E há momentos na nossa vida que estamos andando segundo o que nos falam. Subjugamos certas pessoas pelo que nos falam. E muitas vezes a gente escuta de pessoas que dizem serem servos de Deus. Jesus está dizendo aqui, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Em outras palavras, não vale a pena você medir forças com quem não pratica essa palavra. Guarde esse versículo, Mateus capítulo 6, versículo 1. É o próprio Mestre, é o próprio Senhor Salvador Jesus Cristo nos dizendo isso. Eu quero que esse início de encontro com a palavra lhe toque profundamente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero que você aí pense em Deus, ou se preferir, ore junto comigo. Apresente a Deus agora algo que só você e Ele sabe. Se não der para você orar em voz alta ou em um tom, porque existem pessoas do seu lado, fique em espírito e mentalize quão grande é o reino dos céus. E a justiça de Deus, ela é plena. E se você crê na palavra de Deus, e você guarda a palavra de Deus, e você se dedica a essa palavra, com certeza, mesmo que o reino de Deus fosse pequeno, o poder que há nele supre qualquer espaço. E eu quero que você se sinta encorajado a entrar nessa primeira oração comigo. Feche os seus olhos e pense em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da sua presença nos colocamos agora e sabemos que não há nada oculto que fique oculto. O Senhor, no tempo oportuno, através da justiça que há na sua palavra, revela-nos detalhes que nossos olhos não viram, através de situações até muitas vezes favoráveis para o nosso crescimento, mas não conseguimos enxergar isso, o porquê vivemos ou passamos por certas situações, o que os nossos olhos estão vendo, o que nós queremos ver, ou que permitimos que o nosso corpo veja, e muitas vezes vemos, olhamos algo que nos fere. Presenciamos situações que profundamente somos impactados. E muitas vezes por pessoas que a princípio demonstravam conhecer-te, Pai.
Quantas pessoas estão me ouvindo agora, meu Deus, que já foram vítimas, que já presenciaram comportamentos de pessoas que diziam ser homens, mulheres, servos e servas de Deus, mas no fundo o único interesse era próprio, seus. Senhor, eu creio que a sua justiça ela é plena. E quando eu falo de justiça, eu não falo de punição. Eu falo sobre quem está no Senhor, sendo uma nova criatura, será exaltado diante do Senhor. Independente do número de pessoas que vejam o crescimento dessa pessoa. Independente da evolução que essa pessoa tenha na área da vida dela. A única coisa que eu quero é que nessa noite o Senhor, através desse encontro com a sua palavra, mostre para essas pessoas o quão importante é praticarmos a sua palavra. O quão importante é atribuirmos os olhos da fé para todas as áreas da nossa vida, para que o nosso corpo não seja debilitado, não seja de alguma forma impactado ou de alguma forma abalado pelo que nós vemos. O mais importante é saber que as nossas atitudes mudam a vida de muitas pessoas e pensarmos em nós, como nós estamos agindo diante da sua presença, diante dos seus olhos, que independente de onde estejamos, com quem estejamos, ou até mesmo qual é o motivo de estarmos fazendo ou falando tais coisas, o Senhor vê o nosso coração. E eu quero que a sua plenitude, meu Deus, vá de encontro ao mais íntimo dessas pessoas que estão me ouvindo. Dessa pessoa que chegou cansado, desmotivado, desprovido de esperança. E ela possa compreender que tudo depende da forma que ela tem visto. E aonde ela colocar os olhos dela, o coração dela vai ser impactado, ou positivamente ou negativamente. Mas que nessa noite, esse nosso encontro, reflita como um fruto de esperança para cada uma dessas pessoas. E elas não confiem mais em ninguém, somente na sua palavra. E que haja vigor através dessa ministração em cada coração, em cada mente. E todas essas pessoas sejam livremente, meu Pai, livremente aptas a fazer uma escolha entre ter um único amigo chamado Jesus, ou pessoas que se dizem amigos que buscam seus próprios interesses e que nunca estendem as mãos, nunca se dedicam a ajudar o próximo em uma doação, independente se vai ter retorno ou não. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, e é isso que eu estou fazendo. Estou me doando diante da sua presença em prol de pessoas que eu nunca vi, talvez eu nunca veja, mas simplesmente para que um dia estejamos na mesma fila para entrar na porta estreita, chamado Reino de Deus, uma terra prometida. E a sua palavra diz que aqueles que resistirem até o final, esses serão os resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor, nessa noite. Eis-me aqui, Espírito Santo. E que seja, de fato, um momento de libertação e cura para todas essas pessoas. E eu, como servo do Senhor, ministro da sua palavra, em pleno exercício do meu chamado, e não há nada que me faça voltar atrás. Não há sonho, objetivo meu pessoal que interfira nesse meu chamado de levar a boa semente, de levar a palavra que cura, liberta, restaura e salva, fazendo com que pessoas se arrependam de seus pecados, sejam curadas através da ação dela de arrependimento, e o Senhor erguendo ela do pó, dando a ela uma qualidade de vida que somente a sua palavra, entre linhas e de início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, pode dar para essa pessoa. Meu Deus, vá de encontro a todas essas pessoas e dê a elas a segurança de que hoje é o momento que o Senhor quer fazer ela enxergar o caminho que ela estava andando, com pessoas que muitas vezes foram mais aproveitadoras do que de fato ajudadoras. A sua palavra é o nosso auxílio. Jesus tem a liberdade, através da minha vida, de curar, libertar e fazer com que essa pessoa reconheça que o reino dos céus está próximo. E nessa noite, que nós tenhamos de fato um encontro com o teu Espírito, a glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, em nome de Jesus Cristo. E se você crê nisso, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Vamos à palavra de Deus, que esse é o grande motivo pelo qual nós estamos aqui nessa hora. A palavra de Deus. Já quero saudar algumas pessoas aqui que deram boa noite.
Boa noite, Rafael. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite, Lúcia. Que a presença do Espírito Santo seja infinita aí na sua vida, na sua casa. Boa noite, tio. Meu tio Carlos está me dando boa noite. Senhora Roseni, uma boa noite. E que também a paz de Cristo, do nosso Salvador, esteja sobre a sua vida. Que o seu lar agora se encha da presença de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Pessoal, vamos entrar na palavra de Deus e eu espero que você seja abençoado crendo nessa palavra. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. E o tema da nossa mensagem de hoje é: o que mais você precisa ver? O que mais você precisa ver? Esse é o tema dessa mensagem. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado ou luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Eu quero ler uma outra tradução para incrementar mais, deixar um pouco mais o seu entendimento aberto a essa palavra. Olha o que diz aqui: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão ou a sua vida. Jesus aqui está, de alguma certa maneira, dando a nós a oportunidade de escolhermos como ver as coisas. O que mais a gente precisa ver? Para a gente aprender que as pessoas andam repletas de interesses únicos e exclusivos delas, pensando numa possível piora na crise. Elas não estão contigo. As pessoas não fecham com você. Elas até, de alguma maneira, dizem: conte comigo. E você começa a ver essa pessoa, seja homem ou mulher, não importa, jovem, velho, não importa quem seja. A gente começa a ver essas pessoas como, de fato, uma ajuda. Mas no fim, havia um interesse. No fim, havia um interesse único, só da parte dela. Quando Deus ele entregou Jesus, inclusive para falar sobre isso, a gente nunca se recorda que foi por nós. Porque a luta, a dificuldade, as afrontas são tão maiores, muitas vezes, do que essa lembrança de que o Senhor Jesus está dizendo: a luz do corpo. Somos como determinamos como será a nossa vida, como será nosso futuro, nosso progresso em meio a tantas coisas. Em outras palavras, comece a focar um pouco mais a sua vida, a sua visão, nos recursos que a palavra de Deus ou que Jesus Cristo pode lhe dar, como fez com muitas outras pessoas. E pare de confiar nas pessoas, e principalmente no que as pessoas falam acerca de muitas coisas que muitas vezes formam a sua opinião. Encorajam você a tomar certas atitudes que
friamente a gente pensando, vemos que fomos injustos ao ver algo que colocou escuridão em nossas vidas, em prol de diversas coisas. Em outras palavras, está na hora de você enxergar e largar a cegueira espiritual para trás e começar a valorizar muito mais o amor que está dentro de você do que qualquer pessoa intelectual tente lhe provar coisas contrárias ao que você acredita sobre você. Ética, amor ao próximo, procurar conhecer situações ou pessoas que de fato você tem a sua própria conclusão e você passe a enxergar de uma forma a deixar o seu corpo, sua vida saudável. Esquece alguns que estão ou são profanadores de vida alheia. Comece a enxergar dando você mesmo sentido para a sua vida, com as amizades que você de fato vai enxergar. E passe a ser feliz de fato. Independente se alguém te expulsa, se alguém te coage, dentro de você, ou o que há dentro de você é muito maior do que o que alguém pode ou não provar o seu valor. Tá certo? Reconheça o seu valor para você mesmo, para você mesma. E esquece o que estão tentando te mostrar sobre você mesma. Sobre você mesmo, sobre o seu filho, sobre sua filha, sobre algum parente seu, sobre um vizinho, sobre uma vizinha, sobre um colega de trabalho ou sobre qualquer outra coisa. Mas saiba que a mesma maneira que o Senhor te mede essa pessoa que está certa ou errada, você estando certo ou não. A mesma forma que Deus me enxerga você e assim por diante. O que muda são as nossas obras, em prol de cumprir ou não a justiça de Deus na nossa vida, sem que a gente possa tirar certas conclusões ou a gente fazer justiça com a nossa própria mãos. Que a justiça de Deus, que a prática da palavra de Deus seja a sua justiça daqui para frente. E você saiba que o Senhor Jesus está te procurando hoje. Está indo até você para lhe dar a oportunidade de ser feliz em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa introdução. Vamos entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando em Evangelho de João, capítulo de número 9. Você está em Mateus, vai um pouco mais para frente. Vem o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, Lucas, e aí vem João, capítulo 9. É o quarto evangelho aí. O quarto livro do Novo Testamento. Não quero dar detalhes, mas hoje Deus me conduziu a uma atitude que fora a que eu sempre aprendi na igreja. Fora a que a minha mãe sempre me ensinou, sempre ensinou a minha irmã. Não quero entrar em detalhes, mas entenda a forma que eu vi, a ótica que eu comecei a analisar alguns fatos, algumas coisas, eu pude tomar uma atitude surpreendente na vida de algumas pessoas, que eu tenho certeza que impactou a vida delas. De alguma maneira foi positiva a minha ação. E eu só tomei essa ação quando Deus me sinalizou, este é o momento. Quando Jesus também foi dado como chegada a minha hora. E Ele transformou água em vinho. Entenda, quem constrói a sua história é você e não os outros. Quem garante que o seu nome está sendo bem visto é você e não os outros. Então, seja você mesmo, seja você mesma, e deixa Deus atribuir os benefícios da palavra sobre tua vida. E olha o que diz em Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: creres tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Olha que poder! Já está vendo, já está ouvindo
O que fala contigo? A própria palavra é o Senhor Jesus Cristo que está falando com você agora. Ele estava num diálogo. E o versículo 38 diz: então afirmou ele: creio, Senhor. E então o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Presta atenção que poder essa palavra. Jesus, ele teve conhecimento que um cego havia sido expulso de dentro da sinagoga, ou seja, de dentro da casa de oração, aonde quando alguém ora, não se deve ficar com os olhos abertos, e é isso que muitos estão fazendo. Estão orando por alguém, mas estão olhando com os olhos naturais. Oram, mas continuam enxergando defeito nas pessoas. Quando você ora, com o olho fechado ou não, Deus está vendo sempre os seus defeitos, mesmo que você acerte. Conheço pessoas que estão arrotando santidade, mas no fundo, precisam muito mais de ajuda do que aqueles que estão perdidos. Jesus não aceitou que alguém tivesse expulsado esse homem cego. Jesus, de alguma forma, ele estava repudiando essa ação, e o próprio Senhor Jesus Cristo foi de encontro a esse homem. Jesus não perguntou se ele precisava de ajuda. Jesus não ofereceu ajuda para ele. Jesus demonstrou amor para ele, ou por ele. E ele captou, porque ele adorou Jesus. Ele aceitou aquilo, exclamando: eu creio sim, Senhor. Quando Jesus perguntou no versículo de número 36, aliás, versículo 35, ele diz: ouviu Jesus que tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: creres tu no Filho do Homem? E o próprio cego disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus exclamou dizendo: ei, deixa eu dizer para você uma coisa. Você está falando com ele. Eu amo falar de Jesus. É o meu prazer falar dessa figura perfeita, agradável, chamada Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi atrás de alguém que para muitos não tinha valor. Para muitos não tinha valor. Para muitos você não tem valor. Para muitos você é um zero à esquerda. Para muitos você não é nada. Mas Jesus está indo até você agora. Jesus está indo até você. Te expulsaram, né? Eu sei que te expulsaram. Eu sei que te rejeitaram. Eu sei que estão te rejeitando. Eu sei que agora estão te rejeitando. Sabe por que estão te rejeitando? Porque você passou a enxergar o que eles não enxergam. E o que eles enxergam, você deixou de enxergar. E você passou, através daquele versículo que eu disse, lâmpada para o seu corpo, luz. Você começou a reagir. E o seu corpo começou a tomar certas proporções, ou seja, não importa o que seja. O que importa é que você começou a enxergar. A cegueira espiritual com relação ao amor ao próximo começou a agir dentro de você. E você começou a ter atitudes em prol de pessoas que você sempre ouviu falar mal, que não presta, que é isso, que é aquilo. E você começou a enxergar pelos olhos da fé. Que assim como expulsar esse cego, muitas pessoas haviam sido expulsas da sua vida porque você foi ouvindo um ou outro. E de fato, quem lhe condicionou a expulsar certas coisas, de fato não sabia o valor que tinham essas coisas que foram tiradas da vida dela e da sua vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não importa se te expulsaram. Jesus estava dizendo para esse cego, não importa, mas eu estou me revelando para você. Eu sou Jesus. Eu estou me revelando para você, ceguinho. Eu estou me revelando para você, criatura que está me ouvindo nessa hora. Jesus está dizendo, eu estou me revelando para você. Está entendendo? No versículo de número 35, o cego começa a entender que Jesus o conhecia. Por isso que Jesus foi atrás dele. O cego estava entendendo que a revelação, ou Jesus se mostrar para ele era, ele não está aqui por acaso. Porque ele ouviu dizer sobre mim. Não é que ele ouviu dizer sobre você agora, nesse momento. Ele vem te acompanhando, ó.
há muito tempo. E sabe quanto tempo? Desde que Deus te formou no ventre da sua mãe. Mas hoje você está abrindo a visão. Você está dando saúde para o teu corpo. Porque você está começando a enxergar quem de fato serve e quem não serve a Deus. Quem presta e quem não presta. Você começa a entender que muitos que dizem Senhor, Senhor, não são os que vão entrar no reino de Deus. Os que vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu expulsei, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu levei pessoas até o batismo, eu levei pessoas ao arrependimento, mas se preocupou só com as coisas exterior, mas não se preocupou com o interior e tentou contaminar outras pessoas, tentou contaminar você, mas graças a Deus a palavra de Deus te resgatou. Graças a Deus a palavra de Deus está te dando agora vida, visão, para que você seja uma pessoa abençoada e abençoe outras pessoas que estavam sendo expulsas, estavam sendo tiradas da presença de Deus, da casa de oração. Entenda, olha o que diz o versículo de número 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? E olha o que o poder da palavra responde. Olha o que o Senhor Jesus, que é maravilhoso, lhe responde sobre essa pergunta. Veja, respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Sabe o que significa isso? Se a pessoa que te julga, se a pessoa que fala dos seus defeitos, que só pontua coisas negativas ao seu respeito, ela fosse cega, ela não teria pecado, mas por ela enxergar e achar que ela é melhor do que você, ela é uma pecadora pior do que você, que até hoje não tinha tido um encontro com a palavra de Deus. Então, o que eu quero que você entenda é, pessoas que estão arrotando santidade, pessoas que andam falando coisas a seu respeito, não fique preocupado, porque Jesus está dizendo, eu estou indo para você que era cego. Eu estou indo para você te resgatando. Te expulsaram, não te expulsaram? Não se preocupe, porque eu que estou indo atrás de você. Se você estivesse lá, tivessem te aceito, quem estava indo atrás de você eram pessoas que não poderiam mudar a sua vida. Mas eu sou Jesus e estou me revelando para você, dizendo para você, eu só quero que você reconheça que eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Senhor Jesus Cristo que te sara. Eu sou o Jesus Cristo que te valorizo e te resgato hoje para que você tenha uma vida e uma vida com abundância. Quem expulsou as pessoas do convívio social, ou você de algum lugar, ou expulsaram esse cego dentro da casa de oração, foram os religiosos. As pessoas que só iam para a igreja, são as pessoas que mesmo que pregam só vão para a igreja. Elas estão usando a letra, e a letra mata. Quem vivifica é o Espírito de Deus, que não habita nelas, senão elas não teriam te expulsado. São meros religiosos, são meras pessoas que fazem jejum, mas um jejum para mostrar para cego ver. Fazem jejum, são pessoas que elas querem mostrar para todo mundo que elas são ou não são de Deus. Não importa, quem tem que ver se você é um adorador ou não é o próprio Senhor Jesus Cristo que está se revelando para você hoje. Está entendendo ou não? Está conseguindo entender isso? Se preocupe só quem está vendo você, pessoal. Só se preocupe o quanto Jesus te ama e o quanto Ele se dedicou para dizer está consumado e dá para você a garantia de liberdade em um nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Está conseguindo entender isso ou não? Mas você sabe por que o ceguinho foi expulso de dentro da sinagoga? Porque ele falava a verdade. Ele não precisava ver. A minha avó já dizia, a minha mãe também dizia, o pior cego é o que não quer ver. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Mas juntos a gente consegue fazer mais pelo amanhã. Então comece a enxergar que Jesus Cristo é o Senhor. Comece a ver que o próprio Deus está revelando para você hoje o quanto você é precioso, o quanto você é amado por Ele. Está me entendendo ou não? A discriminação é a pior coisa que o homem pode plantar na terra. A pior coisa que o homem planta é a discriminação. E a discriminação ela vem seguida de mentira. E a mentira é o que faz chamar a atenção das pessoas, porque elas não têm valor. E elas usam algo negativo a seu respeito para se infiltrar, para demonstrar que ela tem ou não valor, mas ela não tem valor. Porque se ela tivesse valor, não tinha te expulsado. Não tinha expulsado esse ceguinho. O que está acontecendo é que estamos cercados de religiosos. Estamos cercados de religiosos.
Está entendendo não? Porém, veja quem foi atrás do cego. Não foi quem te caluniou. Não foi quem falou mal de você. Quem te humilhou. Quem foi atrás de você ou atrás do ceguinho foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Posso te dizer mais? Se eu posso te dizer mais, então diga, pode. Jesus está aqui, está procurando você. Só para dizer, creia em mim que eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Creia em mim que eu vou te levar a lugares ou vou transformar algo na sua vida. Que julgamento algum, por melhor que fosse, ou que tivesse uma boa intenção, mudaria você. Eu sou Jesus que estou me revelando a você. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu sou Jesus, a palavra é Jesus. Está se revelando para você, dizendo assim, não importa o que falaram de você, o que importa é o que eu sei sobre você. Está entendendo ou não? O que importa é o que eu sei sobre você. E o que eu sei sobre você, sabe o que é? Você é o meu adorador. Você é minha adoradora. E eu quero fazer morada em você. Creia nisso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso em o nome do Senhor Jesus Cristo. E posso te dizer? Agradeça por você ter sido rejeitado, por você ter sido expulso, por terem de alguma forma te caluniado. Sabe por quê? Porque só você pode enxergar agora o quanto Jesus Cristo é maravilhoso. Porque se você tivesse mal acompanhado por essas pessoas que te subjugaram, ou que julgaram alguém que você sempre quis ter o contato, sempre quis de alguma forma conhecer, ou até alguma coisa que você pesquisava e alguém tirou esse brilho de você pesquisar, saiba que Jesus está se revelando para você, dizendo assim, eu me revelo para você porque eu quero que você me adore. Esquece o resto. Aleluia! E glórias a Deus, a sua alma está sendo aliviada agora e Deus está falando através dessa palavra. Não importa, não se preocupe, o que mais você quer ver? Diga, eu só quero ver Jesus na minha vida. Eu só quero ver Jesus na minha vida. Consegue entender isso? E agora eu vou te dizer mais. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo de número 3. Quero chamar a sua atenção para que você permaneça sendo isso que você vai ler agora. E o apóstolo Paulo, ele estava elogiando a Timóteo. E Deus está elogiando você agora. Deus está elogiando você agora e Ele está dizendo, sabe por que você não morreu? Ou sabe por que você não morreu? Porque eu estou elogiando você, porque você tem uma característica, que essa pessoa que te caluniou, falou mal de você, ela não é e ela não tem e está longe de ter. Sabe por quê? Porque ela enxerga e você era cego e agora eu estou dizendo, estou me revelando para você, só você está me vendo. Jesus está dizendo, eu estou me revelando e só você está me vendo porque eu estou me revelando para você. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Presta atenção que Deus quer falar para você. Olha o elogio que Timóteo recebeu do apóstolo Paulo e olha o elogio que você está recebendo agora. Presta atenção. Versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, você sabe por que nós somos perseguidos? Porque somos leais a Jesus. Porque em meio a tanta dor, a tanta luta, a tanta dificuldade, permanecemos adorando a Jesus Cristo. E mesmo que tentem mostrar que somos bobos, mesmo que tentem mostrar que você não tem valor, você continua adorando a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele se revelou para você dizendo assim, eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que cuida de você. Eu sou o Deus que tem cuidado de você. Eu sou o Deus que tem suprido. Quando você menos espera, chega um recurso para você. E é por isso que você nunca foi desamparado. Sabe por quê? Porque Timóteo estava recebendo de Paulo. Sabe por quê que você é uma pessoa que está sendo elogiada agora? Porque você sempre foi leal à verdade. Não compactue com a mentira. Esse cego foi expulso, sabe por quê? Porque ele não compactuava com a mentira. E os fariseus que cercam a gente, eles só contam mentira, contam vantagem, dizem que criam alguma coisa, mas não criam. Pegou a opinião de alguém e disse que foi ele que criou. Mentiroso, mentirosa. O que eu quero dizer para você, Jesus está se revelando para você, dizendo assim, você tem sido leal a mim.
Você tem sido leal a mim, por isso que eu estou me revelando a você. E leal a mim significa leal à verdade. Não aceite a mentira. Não aceite mais que alguém mostre para você quem é ou quem não é de Deus. Quem é ou quem não é que presta. Comece a você olhar com esses olhos que Jesus está dando para você, se revelando para você quem é de fato as pessoas que estão com você. Está entendendo? O cego não tinha amigos. Você não precisa de amigos para saber o seu valor. Você precisa só que Jesus se revele para você e diga assim: você é leal a mim, por isso eu te supro sempre. Por isso eu cuido de você sempre. Por isso eu te amo. Por isso eu estou guardando sua vida. Eu guardo a sua ida e a sua volta. Eu guardo a sua entrada e também guardo a sua saída. Creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Está conseguindo entender isso ou não? Consegue dizer isso para você mesmo: eu tenho valor? Ou é difícil dizer para você mesmo que você tem valor? Consegue entender por que você é tão perseguido e tão perseguida? Porque você ama a verdade. Você é leal à verdade. O seu princípio é a Bíblia, a única verdade que liberta. A única verdade que mostra quem nós somos de verdade. A única verdade que mostra quem anda com a gente. O próprio Jesus está mostrando pra gente quem era Judas na nossa vida. Quem é Judas na nossa vida? Só está preocupado com dinheiro. Não está preocupado com outra coisa, não. Está conseguindo entender o que Deus, através dessa palavra, está dizendo? Eu estou com você, estou me revelando a você, porque você, mesmo não tendo nada, mesmo tendo perdido seu emprego, você continua leal à verdade. E Deus vai te suprir, Deus vai te honrar. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Você está sendo liberto hoje pelo seu mesmo valor e lealdade pela palavra de Deus. É isso que está acontecendo na sua vida. Algo na sua vida está sendo liberto hoje pela sua lealdade à palavra de Deus. Está conseguindo entender isso? Só que os fariseus acharam que se eles expulsassem esse cego, ele não ouviria Jesus, pois poderia estar chateado ou até revoltado por ter sido expulso de dentro da sinagoga. Mas não, o cego manteve sua personalidade. Mantenha a sua personalidade, mesmo que pessoas que você achavam que eram inspirações para você te desapontaram. E elas vão te desapontar mais, sabe por quê? Porque elas não são leais à palavra de Deus. Elas são leais ao dinheiro que elas cuidam, ao dinheiro que elas recebem. Elas são leais a qualquer coisa materiais, mas menos à palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Receba isso na sua vida. O cego, mesmo tendo sido expulso, ele tinha uma personalidade de: ninguém tira o meu valor, ninguém tira o meu brilho, ninguém pode mudar a minha história, porque o Senhor se revelou a mim. Está entendendo ou não? É isso que eu quero que você entenda. Muitos, quando algo não dá certo, a primeira coisa que fala é: Deus não me ama. Ou, puxa vida, já nasci cego e ainda não sou bem-vindo na casa do próprio Deus. Mas, volta lá para João capítulo 9. Evangelho de João capítulo 9. Você vai saber o que você vai dizer a partir de hoje para você mesmo, para você mesma. Evangelho de João capítulo 9. Que forte a presença de Deus que eu estou sentindo aqui. Espero que você também esteja sentindo a presença de Deus aí desse lado. Olha o que você tem que dizer a partir de hoje. Olha o que o cego diz, versículo 38 diz assim: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Veja a sinceridade do cego para com Jesus. E os fariseus, que enxergavam, entre aspas, não poderiam dormir sem ter visto essa cena. Tem muita gente que não vai dormir vendo o seu progresso. Tem muita gente que não vai descansar sem antes ver, sabe o quê? O que Jesus está fazendo na sua vida agora, se revelando aos seus. É como diz aquela música lá do, acho que é Preto no Branco.
Ele se revela aos seus. Ele se revela aos seus. Você pode até ter uma deficiência, mas Ele está se revelando a você e perguntando: tu creres no Filho do Homem? Senhor, me mostra então quem é Ele. Ele está falando contigo agora. Adore a Ele. Adore a Ele. Seja livre. Esteja livre. Tem muita gente que está perdendo coisas que não imaginam a potência que você é. Quando somos tocados por Jesus, isso internamente, dificilmente retrocedemos. Não retroceda. E Ele já te tocou. Apenas o adore. Apenas o adore. Sabe o que estava acontecendo na vida do ceguinho? A grande oportunidade de Jesus operar o poder de Deus na vida dele. Sabe como? No próprio capítulo 9, olha o que diz o verso 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Os discípulos questionaram: Senhor, esse cego nasceu assim ou algo que o pai e a mãe fez? Jesus: nenhum nem outro. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sabe o que significa isso? Ninguém explica o poder de Deus sendo derramado sobre a tua vida. Ninguém explica esse poder de Deus curando você agora. Curando você agora. E valerá a pena cada lágrima, cada momento, cada dia. E o Senhor está sendo a luz para a tua vida. Para que você seja a luz na vida de muitas pessoas. E não insista a querer mudar pessoas que não querem mudar. Que acham-se conhecedoras da palavra, mas no fundo, são esses fariseus que estão expulsando os cegos. Olha o que diz o verso 6. Olha o que diz o verso 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você foi enviado. Você foi enviado. Comece a enxergar a sua vida abençoada. Você foi enviado. Se lave nas águas do oceano do Espírito. E deixa Deus cumprir na sua vida o poder sobrenatural que o próprio Senhor Jesus revelou. A terra, o pó, levou a gente aonde? No princípio. E Jesus, sendo a água, a saliva, nos limpou, nos purificou. Está nos dando uma nova oportunidade de construir uma nova amizade. Um novo tempo de crescimento para a tua vida. Passe a enxergar com os olhos, dando condições ao seu corpo de ter saúde. Viva intensamente cada dia essa palavra, sabendo que Jesus se revelou para você. E o grande problema, neste exato momento, ou nesse contexto, não foi Jesus ter curado o cego. E sim, entre aspas, ter violado os costumes dos fariseus, dos religiosos. Sabe o que é? Você sair de algum lugar, deixando o seu nome mal falado. E para os fariseus é a melhor coisa. Mas dá para você se retratar. É o tempo oportuno de você se retratar. A Bíblia diz que vale mais o bom nome do que o perfume mais precioso. Zele pelo seu nome, que é a única coisa que você vai e volta com ele. Carro você compra outro. Casa você aluga ou compra uma. Moradia você pode morar em qualquer lugar. Mas o seu nome, não. Zele pelo seu nome. E tire da sua vida esses fariseus que impede de você ver a Jesus. Ou de Jesus operar o prodígio e milagre na sua vida ou na vida de quem você ama.
Se o costume era não deixar Jesus curar, independente se é sábado ou não, o que eu quero que você entenda é: deixa Jesus te surpreender. Sabe por quê? Só assim você vai entender. Eu não preciso ver mais nada. O que eu preciso ver, eu já vejo, que se revelou a mim, chamado Jesus Cristo, o Nazareno. Tá conseguindo entender? Olha o que diz o verso 7. Presta atenção. Diz ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Deixa Jesus te lavar. Ele foi enviado para cumprir o juízo. Veja o que diz o versículo 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegará a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Está conseguindo entender? O que tem em você é só o pó da terra. Sacode aí, deixa Jesus te lavar. O que tem em você é só intriga da oposição. Porque tem algo que incomoda em alguém. Tem algo que incomoda em você. E hoje você que teve a revelação do próprio Jesus na sua vida, eu quero que você guarde o que diz o versículo 21. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Em outras palavras, sabe o que significa isso? Não tenha medo de dizer que Jesus quem lhe curou, ou ele que mudou o trajeto da sua vida, só para que você tenha um nome zelado perante a sociedade. O seu nome é algo que você realmente precisa. E é nisso que eu quero que você se baseie. Os que são cegos creem e alcançam a cura. Os que não veem não creem, enquanto que de fato nada enxergam. Pois era o próprio Jesus que estava na frente do cego. E eu creio que o que Deus fez hoje, não vou dar detalhes, mas creia. Hoje uma pessoa conheceu de fato quem é Jesus na vida de uma outra pessoa. Eu espero que essa palavra tenha de fato alimentado a tua alma, alimentado o teu espírito, e que você se encha cada vez mais da presença de Deus. Essa foi a palavra de Deus para a tua vida. E eu desejo que você imensamente esteja enxergando. Esteja enxergando. Porque eu estou. Porque eu estou enxergando. E que daqui para frente eu consiga enxergar muito mais. O quanto Jesus, ao ter se revelado para mim, demonstrou um amor tão imenso pela minha vida, como para você. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma noite de sexta-feira abençoada, um sábado maravilhoso. E domingo, até que tudo se normalize, para que a gente possa abrir a igreja. Estamos de volta às 18 horas no nosso encontro com a Palavra de Deus. Uma boa noite e que Deus lhe proteja em o nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.